Aí, muito bem-vindos a mais esse vídeo que procura tratar dos mistérios dos círculos mágicos e de tudo que rodeia e permeia o centro, esse centro que faz parte do todo, né? Ele é a própria representação do todo. E hoje eu tenho aqui uma grande professora minha, que eu tenho o prazer e o privilégio de estar junto, na cola dela, aprendendo muito. Foi a minha introdutora à psicologia analítica, né, ao pensamento junguiano, à simbologia, quando também eu quis me aprofundar sobre esse tema, né? Eu lembro que eu encontrei com ela pela primeira vez, eu estava com roupa de monge, né? Isso mesmo. no estudo no estudo filosófico da Índia, e eu levei para ela algumas mandalas minhas no nosso primeiro encontro, e isso deu muito pano para manga. Para aquele primeiro dia que a gente conversou, acho que quase 3 horas, foi maravilhoso. E até hoje, isso já faz... Era meu horário de almoço. Me lembro que eu acabei almoçando um pedaço de bolo vegano que você me levou de presente. Foi, aham. Isso faz quanto tempo, Rosane? 2014. 14. E desde então, eu tenho aprendido muito com a Rosane e com tudo que ela empreende nesse sentido das aulas. Então, hoje eu saio do meu posto, que às vezes eu ocupo como professor, sento na cadeirinha de aluno, tento me comportar e aproveitar ao máximo a Rosane Sabá, que é psicóloga clínica, analista junguiana pela SBPA, fundadora do Núcleo Junguiano de Florianópolis, esse que eu participo também. E ela trabalhou com a doutora Anísia da Silveira, também num grupo de estudos, né, Rosane? O que liga diretamente no que a gente vai tratar hoje, pelos casos espontâneos, também relacionados com a expressão em mandalas, né, que aconteceram no Engenho de Dentro. Então, Rosane, eu te agradeço demais por aceitar esse convite mais uma vez participar da minha e dos nossos estudos aqui agora compartilhados pela internet. Bem-vinda e espero que tudo corra bem aqui, que você possa apresentar o conteúdo que fez para a gente agora, que preparou para a gente, né? Eu espero poder corresponder, né, às expectativas do seu grupo, que já vem estudando sobre mandala, sobre os círculos mágicos, e vou tentar trazer um pouquinho da visão do Jung, compondo com os estudos que eu tenho feito recentemente do Teilhard de Chardin e da psicologia simbólica do Carlos Baiton. Então, nós vamos fazer um percurso hoje um pouquinho diferente das minhas raízes lá no Engenho de Dentro, né, no grupo da doutora Anísia da Silveira. Eu vou trazer o que vocês quiserem saber, mas assim, depois, né, nas suas perguntas, né, no que você quiser explorar comigo. Mas eu preparei hoje um PowerPoint um pouquinho mais viajante no círculo, na história do círculo. Ótimo. Só pela... Você fala viajante, né? E eu acho que essas coisas mais profundas a gente só consegue mesmo pela poesia, por essa viagem, né?
tem coisa que não dá para entender só com a É uma mente. A gente tem que... jornada, né, Bhakti? O estudo da psique é uma jornada que a gente precisa tomar fôlego para fazer. Então, viagem nesse sentido de empreender uma caminhada para achar as raízes daquilo que a gente reproduz na nossa vida e não percebe. Então, a minha ideia hoje é entrar por aí com vocês. É um Legal. grande prazer poder estar compartilhando um pouquinho da psicologia, um pouquinho da ciência com um grupo amplo, que é esse que você coordena, que você faz ponte, né, com tantas pessoas interessadas na jornada do autoconhecimento. Então, podem me explorar, podem perguntar, que aqui eu vou tentar dar um fio condutor só para a gente se nortear nessa ampliação do grande símbolo da mandala. Uhum. Então vamos, Rosane, vamos girar em torno desse centro aí para ver o que acontece. Você preparou uns slides, não foi, para Eu gente? preparei aqui, tá Uhum. entrando? Aí, tá. Aham. Aí pode tocar o barco e se eu tiver alguma pergunta ou algum comentário, eu te interrompo, pode ser? Perfeito, maravilha. Tá bom. Então, a gente parte desse círculo mágico do mandala, que é o tema que Bhakti explora há anos, e não só pensando, se debruçando para pensar sobre o tema, mas principalmente se experimentando ao fazer os mandalas magníficos que ele e a esposa, Gabriela Gopi, né, nos brindam com tanta beleza de trabalho, de alma, nas suas expressões. Então, inspirado naquilo que vocês me oferecem, eu tentei fazer aqui um PowerPoint bonito, sabe? Para também compartilhar um pouquinho da beleza da história, da ciência, que foi pesquisar, então, os mandalas. O Jung, ele tratava o mandala como uma representação arquetípica da totalidade. Né? Se a gente quiser um conceito assim bem amplo, oficial, sobre o que era mandala para ele, mas cada termo desses tem uma conceituação muito extensa. Então, representação arquetípica e não arquétipo, né? Isso para quem está chegando agora nos estudos da psicologia junguiana, precisa prestar muita atenção quando a gente fala de arquétipo. O arquétipo é um conceito de algo inalcançável per se. Então, quando a gente fala de arquétipo, a gente fala de representações, de imagens arquetípicas. Então, o mandala é uma das representações desse arquétipo da totalidade. Eu busquei aqui essas referências conceituais em alguns livros do Jung, eu vou citando aqui nos slides, que depois vão ficar disponíveis, né, para vocês. No livro Arquétipos Inconsciente Coletivo, o Jung, no final, dedica uma parte especialmente às mandalas. O mandala, né, vem do sânscrito e significa círculo no sentido habitual da palavra. No âmbito dos costumes religiosos e na psicologia, nós vamos falar então dessas imagens circulares
que podem ser desenhadas, pintadas, esculpidas, dançadas. Então, os monges tibetanos fazem os mandalas tradicionalmente como yantras, né? Como um ritual de meditação, onde eles vão com areia colorida, compondo mandalas belíssimas. E ao final dessa meditação, eles varrem o mandala, né? Aquela obra de arte magnífica que a gente gostaria de colocar numa parede, num quadro, num lugar público de visitação, para que a gente pudesse ficar admirando por centenas de dias, né, a fio, olhando aquela maravilha. E eles, ao terminarem, varrem, né, naquele movimento da meditação, da impermanência, porque os yantras nos levam a meditar sobre a grande roda da vida, né? O segredo dessa mágica que é a roda da vida. Na religião sufi, né? A religião, na verdade, é islâmica e a parte dos sábios, né? Da religião islâmica, o sufismo, eles têm uma dança circular, são aquelas danças dos derviches maravilhosas, não sei se vocês já viram, que eles também dançam os mandalas. Então, o mandala pode ser dançado, uma simples dança de roda de criança, roda cutia de noite, de dia. O galo cantou e a casa caiu, né? Que a criançada grita. Assim, é uma forma mandálica da gente brincar com esta estrutura que nos permeia muito mais do que a gente possa imaginar. Então, a gente vê lá na religião, a gente vê nos sonhos espontaneamente, quando a gente está preocupado e a gente pega um lápis e a gente às vezes está distraído. Há um tempo atrás a gente usava o telefone fixo, né? E ficava às vezes horas no telefone fixo, coisas que agora estão se encurtando com o preço da ligação, né, no celular, mas a gente às vezes ficava ali e quando via tinha um caderninho do lado do telefone, estava cheio de desenho de círculo, né? Aquelas formas que a gente faz distraído quando a gente está preocupado, quando a gente está Entediado. mesmo a distração, né? Quando a gente se Uhum. distrai da gente mesmo, quando a consciência abre um espaçozinho para o inconsciente falar, essas formas vêm. Então, Eu lembro muito na escola, na carteira da escola. carteira da escola, aba de caderno para aqueles que são um pouco mais desleixados como eu sempre gostei de desenhar em livro e caderno. Os cadernos nunca foram muito certinhos, eram cheios de desenho. Quando eu via, estava desenhando florzinha. E a florzinha, com o miolo e as pétalas, nada mais são do que essas formas mandálicas que se manifestam a partir de um ponto central. Então, o que o Jung traz para a gente? Ele diz assim, que a energia do ponto central da mandala, aquele miolinho que a gente faz primeiro, vai manifestar uma compulsão, um ímpeto que é irresistível daquele ponto se tornar aquilo que ele é. Então, um pontinho, aí você já começa, ele começa a pedir um babadinho em volta, ou ele pede uma estrelinha em volta, ou ele pede um quadradinho em volta, e daquele quadradinho você tira outra forma, outra forma, outra forma, e aquilo vai se tornando uma unidade a partir de pequenas unidades. Então, são pequenas partes que vão pedindo para se tornar alguma coisa. O tema básico dos mandalas
é o pressentimento de um centro da personalidade para Jung, né? Um lugar central no interior da alma, com o qual tudo se relaciona e que ordena todas as coisas, representando ao mesmo tempo uma fonte de energia. Este centro não é o centro do eu, do ego, do nosso euzinho, né? Aquele eu que a gente sabe que é o centro da consciência, mas é o centro do si mesmo, daquilo que a gente traz como potencial de vir a ser, né? Ao self, né, esse centro que corresponde, então, à manifestação do mandala, pertence todos os pares de opostos que vão constituir a personalidade global. A consciência e o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo e todos os arquétipos, então, que estariam ali compondo a constelação da nossa psique. Na alquimia, o círculo aparece muitas vezes na forma da quadratura do círculo. Então, na alquimia, tem uma mulher, né, misteriosa chamada Maria. Maria a profetisa, ou Maria a judia, que foi, pela história, provavelmente a primeira alquimista, foi aquela que inventou os tanores, né? Os recipientes com um bico, 2 bicos, 3 bicos, as ligações, que começou a fazer a mexida com os metais, e inclusive deve-se a essa Maria profetisa o nosso famoso banho-maria, porque foi ela quem inventou como esfriar aquelas substâncias, colocando água, usando água. E a Maria profetisa, ela tinha um axioma, e o axioma é: o 1 torna-se 2, o 2 torna-se 3, e do terceiro nasce o 1 como 4. Primórdios da alquimia, e este conceito nos acompanha nessa nossa reflexão aqui o tempo todo. Sim. E dá para fazer um paralelo, se você me permite, Rosane, com 2 aspectos. O aspecto da forma e da cor, entendendo que a cor é um derivado entre o vermelho, o azul e o amarelo, e as formas, os derivados entre círculo, triângulo e quadrado, que inclusive aparecem aí nessa imagem, né? O quadrado como antítese do círculo, né? Já que representa a matéria ou a manifestação, e o círculo representando o imanifesto e a primeira manifestação, né? Nós vamos pensar sobre isso visitando justamente a ideia do zero. A gente vai, antes de falar de 1, 2, 3, 4, a gente vai falar do zero, desse círculo, né? É interessante a gente pensar primeiro nessa coisa mágica que é o número 0. Vocês já pararam para pensar que o 0 é um ovo? E que o ovo é uma célula a priorística. Então, no ovo, a vida está contida em potência, mas ela ainda não se manifestou. Na semente, o vegetal, a árvore gigantesca está contida, mas ela ainda não se manifestou. Então, aquele ovo, aquela semente, são a promessa de tudo o que pode vir a ser. Esse é a mágica do número 0. Essa é a coisa mais interessante desse círculo, né? Como sendo o miolo de
tudo que vai vir a ser, a promessa de tudo que vai vir a ser. No seu centro, no seu miolo, é essa promessa. Na sua expressão, ele é já a manifestação, né? Então, o zero, em todas as culturas, nós encontramos o ovo cosmogônico, nós encontramos o ovo de Brahma, a gente encontra o ovo nas culturas, nos órficos, né? Para os gregos, esse início de tudo está marcado também na nossa cultura através do tarô, que é um livro tradicional que as pessoas usam para jogar, mas que ele, na verdade, é um livro que tem 22 imagens maiores organizadas, que começa com esse zero, com esse momento que corresponde ao caos inicial, né? Ao anterior à criação. Em várias culturas, esse zero, esse ovo, né, aparece desde as inscrições rupestres mais antigas a todos os templos, em todas as religiões, nós vemos esse círculo mágico, então, marcando a coisa mais sagrada que existe. Então, eu vou aqui sair um pouquinho da tela para a gente ampliar um pouco essa imagem. Quando a gente vai para o início da criação, eu acho que eu tenho uma outra imagem mais à frente aqui que eu quero pular para ela. Bhakti, deixa eu fazer aqui. Enquanto Nós você estamos acha... no Stop Share? Ou vocês estão vendo? Não tá compartilhando a tela, não. Tá. Enquanto você coloca aí, eu vou colocar só mais uma imagem desse ovo primordial, né? Que também na filosofia védica a gente encontra Vishnu deitado, emanando diversas bolhas, e assim, muitas bolhas, infinitas bolhas que representam cada uma um universo. Então é como se dos poros de Vishnu são infinitamente criados universos, todos contidos dentro de uma bolha também. É lindo isso, né? Essa ideia dessa bolha inicial, né? A gente pensa, se nós tivéssemos uma semente do cosmos, né? Assim como a gente está pensando o ovo para os animais, a semente para o vegetal, assim, o que era a semente do cosmos lá no início da criação, né? O que antecedeu a esse universo manifesto. Então, Teilhard de Chardin, que foi um arqueólogo, ele era geólogo, ele era um padre, e dentro dos seus estudos, ele foi para a arqueologia e ele começou a escrever coisas que a igreja não aceitava, porque ele foi vendo, através de uma inteligência privilegiadíssima e também da possibilidade de estudar os achados arqueológicos da época, ele foi percebendo, observando a evolução da matéria, a evolução da vida, a evolução do cosmos, e ele vai escrevendo esse material. Como ele não pode publicar para não
trair a sua vocação religiosa, é uma história de vida interessantíssima de Teilhard de Chardin. Ele guarda, então, o material que vai ser publicado depois que ele morre. E desse material tem um livro que é O Fenômeno Humano, que é um tratado extraordinário sobre esse aumento da complexidade da criação, desde o alfa até o ômega, né? Desde esse ponto inicial da criação até a manifestação do coração de Cristo, como ele se refere. Mas eu vou, aos pouquinhos, voltar com vocês, então, lá nessa imagem da sementinha inicial da criação, desse ponto ainda não manifesto, e a gente pensa nesse ponto como um ponto, como um pequeno círculo, né? E desse pequeno círculo, com a explosão, ora, quando a gente observa uma semente explodindo, agora a gente tem essas câmeras que filmam bem devagarinho, né? Então, vocês já viram a filmagem da planta, do feijãozinho que a gente coloca no algodão, quando ele começa a se desenrolar para fora da semente, ele vai fazendo um movimento espiralado, né? Ele não sai assim, feito um mergulho, ele vai espiralando para fora da semente. Então, parece que esse movimento de saída da semente sob a forma de espiral, ela não é só do nosso feijãozinho saindo do algodão, mas ela é um movimento de todo o cosmos, desde da primeira expressão, quando o Big Bang, que a gente imagina como uma grande explosão, acontece, provavelmente essa explosão, essa saída do ovo, ela já era circular, porque não há vento cósmico, não há vento no cosmos. Como é que galáxias tão diferentes vão se formar, né? O que está se expressando nesse jogo das partículas? Então, o Teilhard de Chardin vai mostrar para a gente que a primeira organização atômica ela é circular, né? No átomo, lembra aquele modelo do átomo, né? O núcleo e os elétrons em volta fazendo formas ovaladas, né? Órbitas, orbitando em torno do núcleo. Essa forma de orbitar em torno de um núcleo, essa força que se manifesta no átomo, ela vai se manifestar também nos planetas. Então, na complexificação, é uma palavra complicada, né? A palavra já é complexa. Complexa. Quando a matéria vai se tornando mais complexa, ela vai se juntando. Então, o 1 se junta com o 2, que se junta com o 3, que se junta, que no 3 forma pai, mãe, filho, né? Então, aí já aparece a forma, o 4, e o 4 já é 1 novamente. Então, as formas vão se organizando, vão se tornando mais complexas dessa maneira, elas se juntam. E quando elas se juntam, elas buscam uma nova unidade. E essa nova unidade ela é uma unidade mais complexa. Então, essa primeira unidade vai se tornar uma molécula, e uma molécula já é bem mais complexa que um átomo, mas ela tem a mesma forma e a mesma estrutura nuclear, com as outras substâncias que estão em torno do núcleo. Então, isso é bem interessante observar, né? Essa analogia presente desde o micro até o macro ou desde o macro até o micro, né? Exatamente. Exatamente por serem análogas, elas estão acontecendo ao mesmo tempo.
E uma coisa curiosa que você trouxe aí, você quer falar, né? Não, Fala, não, fala. não, 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 não. Você fez É assim. que é muito É interessante. lindo. É É. lindo. Por isso que eu acho que eu vou seguir a minha vida inteira pensando nisso, Rosane, pensando e praticando isso, porque e tratando de trazer isso para as outras pessoas, porque é, o, junto com toda essa maravilha tem muito poder e muito potencial também para a gente fazer nosso percurso de autorrealização, né? Mas o que eu queria só falar em paralelo que a gente sempre vê essa forma em 2D, né? A gente Uhum, pensa no círculo, a gente vê isso chapado, né? uhum. Mas aí você já traz uma visão tridimensional, né? Atômica e tal, e dá para a gente ir até além disso, entendendo que nesse núcleo tá o 1D, 2D, 3D, 4D, 5D, todos os Ds estão presentes naquele núcleo chave, né? Aquele zero potencial estão presentes todos os níveis dessa manifestação, independente se a gente consegue só ver numa visão terraplanista, né? 2D, ou consegue ver outros níveis, né? Acessar outros níveis desse Não núcleo. existe terraplanismo, né? Assim, para a pessoa que pensa e se percebe, porque quem para observar qualquer coisa da natureza vai entender a mágica do círculo. Assim, o terraplanismo é a negação desse círculo, é a negação da estrutura mais essencial da vida, né? O coração da matéria é um círculo e a evolução de tudo que existe no cosmos vai para esse grande círculo, né? Para essa grande manifestação. Então, o Jung vê esse movimento na psique, né, a partir do conceito dele de self. Ele traz para essa ideia do alfa, do Teilhard de Chardin, que é a semente inicial do cosmos, o Jung fala do self. Então, o self seria esse nosso si mesmo que está ali no início da criação da nossa existência, como sendo a semente de tudo aquilo que a gente potencialmente vai vir a ser do nosso universo da alma. A nossa alma seria a manifestação desse universo. E a nossa psique, portanto, para Jung, ela teria um sentido teleológico, que é o que o Teilhard de Chardin vê na matéria e no espírito, que ele faz uma junção, né, da vida material com a espiritual, e o Jung traz o aspecto teleológico da alma. Ele diz, a nossa psique ela está em evolução. Né? Há um sentido evolutivo e o Carlos Baiton resgata o Teilhard de Chardin para a teoria da psicologia simbólica junguiana e ele vai trazer essa cosmovisão de uma forma mais ampla, falando do self pessoal, do self familiar, do self cultural, do self planetário, né? Dando para a gente a noção de que nós temos essa semente como manifestação de várias identidades, cada vez mais complexas. E essas identidades, então, estariam em evolução. O que o zero pede? O zero pede o um pede o dois, né? Quando a gente se encontra, a gente logo quer o outro, né? A gente quer um outro para a gente quer um espelho para a gente se olhar. Quando a gente encontra esse outro, tchum, faísca, energia, né? Dessa união. Então, a criação acontece nesse encontro do dois, o filho, né? O fruto, o terceiro elemento neutralizador das forças polares, né? Do 1 e do 2. O próprio centro.
E aí a gente desenha desse triângulo inicial o, o quarto elemento. O quarto elemento se insinua para dar a forma, e essa forma já implica num círculo em volta, porque nós temos nesse quadrado já uma manifestação, uma criação. Já é uma nova identidade. Nós vamos produzindo identidades o tempo todo. Nós temos identidades físicas, materiais, nós temos identidades psicológicas, nós temos identidade social, nós temos a identidade do país, nós temos a identidade do planeta, nós temos várias bolinhas dentro de bolinhas. Muitas bolinhas. É interessante. E aí também a gente liga no 0 e 1, né? No 0 e 1 no sentido já tecnológico, digital, né? Que a gente às vezes acha que a tecnologia se distancia da humanidade ou algo assim, mas na verdade ela é uma segunda criação, né? É a hora que a gente pega esse conhecimento de 0 e 1 e recria, né? E inclusive agora exatamente por esses zeros e uns e zero, zero, zeros, zero, 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 que a gente está podendo fazer essa conversa à distância, né? Então, até aqui, esse princípio de 0 e 1, de vazio E e unidade. total, de pulso e não pulso, e manifesto, ele está presente em tudo Isso. mesmo. Isso. É como o código-chave da coisa. É o né? código-chave de tudo no universo. É o zero e a unidade que se manifesta através da semente. Então, nesse meio de campo, né, todas as coisas, então, teriam um self. Todas as coisas teriam um coração. O que é o coração da matéria? Onde está o coração da matéria? O que pulsa no ritmo da dança das partículas? O que está presente nessa dança dos planetas, nessa dança das estrelas, nessa dança cósmica, nesta ordem magnífica que é o nosso corpo? O nosso corpo, enquanto a gente está conversando aqui, tem o coração que está bombeando sangue, tem né, o estômago que está terminando de fazer digestão, tem né, o ar nos pulmões, levando oxigênio, a expiração, com a eletricidade. Cérebro com as áreas, né? Tem gente que está escutando a gente aqui, está em beta, assim, está super atento. Ela falou uma palavra errada, porque o cérebro em beta, né? Onda cerebral fica assim julgando. Assim, outros estão em alfa, outros têm áreas do cérebro dormindo, assim, o que mesmo? Peraí, deixa eu voltar aqui. O nosso cérebro ele acorda, né? Ele dorme, a gente está aqui de olho aberto, a gente está pensando, a gente acha que a gente está simplesmente. Estou assistindo um curso, eu estou aqui falando para o Bhakti, eu estou dando uma entrevista, ou eu estou fazendo uma entrevista. Assim, não, eu sou enquanto eu estou fazendo alguma coisa. E o ser, ele é sempre muito maior do que o nosso fazer. Né? A gente, infelizmente, parou de prestar atenção no ser e a gente fica no fazer. Então, provavelmente, as pessoas devem chegar para você e dizer assim, eu quero fazer mandala, Bhakti, me ensina a fazer mandala. Né? E você, ao dar um curso de mandala, você tem a grande capacidade de acordar essa outra
dimensão na pessoa que procura simplesmente um fazer, né? Porque para você fazer um mandala, você precisa de fazer a conexão, né? Com esse coração. Quando você põe lá as tintas no miolinho da mandala, quando eu fui fazer, né, a mandala com você, aquela da madeira, né, que a No gente MDF. pinta no MDF. Uhum. Nossa, quando a gente põe aquele miolinho, já dá uma emoção, já dá uma coisa tão forte, é uma conexão tão mágica. É uma É dimensão poderoso. mágica, ela tem um Sim. poder que a gente né, precisa entender isso cientificamente. Que poder é esse? Que Uhum. mágica é essa para que a gente possa trazer para a nossa vida, né? Então, o Teilhard de Chardin tem algumas coisas que ele fala, né, sobre esse coração da matéria, que ele diz que é o coração de Cristo que estaria presente. E a nossa evolução, o ômega, né? O lugar para onde a gente caminha nessa evolução do fenômeno humano, seria pulsar acordados nesse pulso do amor de Cristo. Ele vai dizer que o amor é a energia para onde nós caminhamos, a evolução de todo esse circuito vai se dar na grande união de um ômega, né, amoroso, de um grande corpo amoroso que poderá explodir numa nova realidade, num novo universo. E assim a criação iniciar todinha novamente. Maravilha. Sabe que isso tem um paralelo muito lindo, filosófico védico, que explica essa mesma visão a partir de três conceitos: de Brahman, de Paramatma, Brahman e Bhagavan, que basicamente Paramatma seria Deus dentro da porção, Deus dentro do fragmento, em cada átomo, em cada partícula subatômica e todas que a gente ainda tem por descobrir. Isso mesmo. Brahman como a energia pura, de onde descendem as partículas, os fragmentos, e Bhagavan, que seria Deus mesmo, a suprema personalidade de Deus, pensando, sentindo e atuando, né? A sua forma no seu patamar transcendental, além da luz total, né? Isso é bem lindo. Inclusive, quem tiver interesse em ampliar esses conceitos, eu tenho no IGTV e aqui no YouTube falando sobre os três centros. Daí procure lá depois. Eu vou procurar também, já me interessei. É isso, né? Que as religiões tratam, né, Bhakti, de mostrar o caminho. Tem um rumo, tem um caminho. E esse caminho, ele não é reto, ele é espiralado, né? É uma espiral de desenvolvimento. O Teilhard de Chardin que diz aquela frase que eu até coloquei aqui para a gente ficar com ela. Nós não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Então, essa espiritualidade que ele se refere é essa força maior que nós precisamos acordar dentro de nós. Né? Que a gente passa a maior parte do tempo dormindo. Aqui eu coloquei algumas imagens para falar dessa ampliação, né, da complexidade
das formas, até chegarmos nas formas vivas. Então, quando a gente sai, o Chardin tem um momento na trajetória do átomo, né, da complexificação das moléculas, que elas vão passar das formas não vivas para as formas biológicas, para as formas vivas. Né? Então, quando nós começamos a entrar no desenvolvimento das formas de vida, aí ele vai falar do desenvolvimento desde os primeiros seres unicelulares e de como é que foram se juntando e foram construindo seres, unidades cada vez mais complexas, animais, até chegar nesse animal, né, que somos nós. E esse animal que somos nós, estaríamos em evolução. Existe alguma coisa além de nós, então vai ter um super-homem, vai ter um homem especial depois de nós, ou será que a nossa complexidade, ela se dá de uma outra maneira? Porque nós, humanos, temos a capacidade de formar células sociais. E formar símbolos, né? Células sociais. Veja, eu estou falando assim, se a estrutura vai ficando mais complexa, né? Então, do átomo passa para formas mais complexas de composição dos elementos. Então, os elementos químicos vão se tornando elementos físicos, nós temos os minerais, nós temos os metais, nós temos todas as manifestações possíveis, né, dos átomos dentro das formas não vivas. Depois eles passam de átomo para molécula viva, né? Então a célula, que já é o átomo vivo, né? Ela vai se organizando, vai se juntando, então dos seres unicelulares nós vamos para os seres mais complexos e vai ficando cada vez mais complexo. Chegamos no homem e a gente para pensar, bom, e agora? Né? Como é que a gente vai dar o salto? Qual é a próxima unidade que nós, homens, vamos compor? Será que a gente vai se tornar homem gigante? Então, tem homens que estão lá na maromba, fazendo, né, musculação, porque acha que o homem melhor é o homem marombado, né? O homem sarado, o homem tanquinho. Não sei, né? Eu acho que a evolução ela não passa pelos aspectos narcísicos, não é uma questão de capa. A evolução ela é uma questão de essência. O que a identidade do homem pede? O homem pede mais um homem. O homem pede a união, né? Nós estamos sempre ávidos pelo encontro. Olha a ginástica que a gente está fazendo nessa pandemia para a gente ter os encontros, para a gente estar aqui tentando se tocar por essas telinhas, né? Tocar o coração do outro com as palavras, tocar né? O olhar do outro para transformar. O que move, então, o homem? O homem é movido do um homem para dois. E desses dois, né, para formar os grupos. Então, a evolução parece que é uma evolução social e não uma evolução na matéria. Parece que o universo pede do homem é uma unidade,
como espécie, uma unidade planetária, da consciência planetária, para que nós possamos parar de destruir a nossa casa no universo, para que nós possamos cessar esse movimento virulento. E eu não estou falando do coronavírus, eu estou falando do vírus homem na face da Terra, o quanto a gente corrói o planeta, o quanto a gente destrói os mananciais, o quanto a gente queima as florestas, o quanto a gente maltrata as outras criaturas vivas. Será que é isso? Né? Eu acho que A manifestação da evolução, ou será que nós estamos na contramão do que a evolução pede? O que precisa acordar nesse momento em nós? eu acho que o símbolo da cruz está presente no que você está falando, no sentido do indivíduo vertical em harmonia com o coletivo horizontal, né? E aí tá o 4 também, né? E só que o que eu acho que nos falta, e até tá a lógica do 5 é encontrar exatamente esse centro entre as quatro, entre esse desenvolvimento numerológico dos 4 pontos e do quadrado, né? A gente conseguir ir para o 5, que é o centro entre isso tudo. Você sabe que na quinta essência, que é esse 5, né? Que os alquimistas chamam quinta essência, a quinta essência é a própria arte alquímica. É a arte. A arte é a salvação. É através da arte que a gente consegue juntar os 4 elementos e fazer um resgate, né, dessa completude, nos conectarmos com esse centro. E ir para o outro lado da ponte, né? É curioso que aqui entre 4 e 4, que a numerologia vai do 1 ao 9, né? Pensando no 0 como uma ponte também. Aí tem 2 grupos de 4. O 5 está aqui na frente. Uhum. Né? É para passar para o outro, do primeiro grupo, né? Vamos dizer, material, casa, né? Tem o 5 aqui que faz a ligação com os próximos, né? Com o 6, o 7, o 8 e o 9 para chegar depois no 0 de novo. Monta o sistema, né? Então, esse quinto elemento, esse centro é o centro como se fosse o centro mágico que leva exatamente para esse outro patamar, né? Da segunda volta. Você sabe que as letras hebraicas, elas correspondem a números, né? Não existiam números quando elas começaram a existir. Então, a organização das letras correspondia a valores. A letra de valor 5, a quinta letra, é Re. Re é Re. Né? De fato, a respiração, o sopro, esse sopro, ele está presente 2 vezes na grafia do nome de Deus, né? O nome de Deus, o impronunciável nome de Deus, que é um tetragrama, né? Que são 4 letras sagradas que compõem o quaternio básico, esse miolo, esse centro, né? Para os cabalistas, Re seria essa quinta essência, seria o sopro de Deus entrando na matéria e tornando a matéria viva. Então, o que nos vivifica é justamente a quinta essência, esse quinto elemento, né, que nos acorda, que nos desperta. Posso te pedir para explicar o Yahé, Vav-Ré, eu não sei se é assim a pronúncia, e por que, só para a gente ter que inclusive são 4, né? E só para a gente ter uma
uma perspectiva de por que entram esses dois Rês aí. Uma coisa, Rê, outra coisa, Rê. Não dá para a gente entrar hoje em tudo isso. Ah, senão você ia longe, né? Tá bom, Muito tá bom. longe, mas Tá, assim, bem grosso modo, a gente está falando de uma das coisas mais sagradas e importantes na Kabbalah, né? Talvez a tá. mais importante, não, Uhum. certamente a mais importante. Rosane, segura, vamos fazer uma separada só disso um dia? Vamos, vamos, Tá, vamos, para a vamos. gente não Tá, sair aqui, eu quis entrar tá, mas vamos seguir, eu já anotei aqui, a gente vai um ok, outro dia ok. entrar Eu só nesse prometo para mistério porque vocês. ele É é muito, legal. muito lindo. Mas aí implica realmente num estudo um pouquinho, eu trazer um material um pouquinho diferente para a gente refletir, tá? Senão a gente faz muita mistura aqui. Eu trouxe dois outros miolos aqui. Eu estou mostrando o miolo da árvore Yggdrasil, né? A concepção nórdica numa dessas imagens aqui na tela, que eles tinham a concepção do universo todo como uma grande árvore, e os mundos estariam em volta dessa árvore, seriam 9 mundos, né? E a árvore, o tronco, seria o centro do mundo, o eixo do mundo, aquilo que seguraria o universo. Esse eixo, sendo uma árvore, né, também é uma das representações que a gente tem em outras religiões. Essa árvore central, ela está na Kabbalah, né? Como sendo a árvore da vida. Nós teríamos, na nossa cultura judaico-cristã, duas árvores no paraíso, né? A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, que é essa que a gente comeu e perdeu, né? O acesso ao paraíso, nós caímos, mas a árvore da vida permanece lá. E esse eixo, né, também é referido em outras religiões como sendo um ente vivo, ou um Deus, ou uma forma que representa a criação, sempre no centro, no miolo do mandala. Então, o miolo do mandala, nas representações aqui atrás, a gente tem inúmeras representações do Cristo no centro do mandala, no centro de quaternios, nas representações religiosas, em todos os lugares do mundo, modifica-se o Deus daquela religião, mas essa forma de representação do Deus no centro da mandala é permanente. E no Aqui, centro das igrejas também, no caso ali, é uma abóboda que normalmente está numa... não é igreja, como que chama? catedral, Catedrais, que tem as naves, né? isso. Norte, sul, leste, oeste, e bem no meio ali tem Isso, essa... Sempre tem arquitetura uma mandala. sagrada, Uhum. isso mesmo. As igrejas, os templos antigos, eles eram representações mandálicas. Para os orientais, né, na cultura tibetana, tem essas representações da roda, a grande roda da vida, como sendo a manifestação do centro divino. Então, samsara, né, ou a roda da vida, essa roda do destino, que pode rodar para a direita, como pode rodar para a esquerda, como a nossa sociedade, agora há pouco a gente falava, o que o homem está fazendo? O homem está indo para a direita ou para a esquerda na evolução? Nós estamos criando ou nós estamos destruindo? O que a gente está manifestando do nosso self planetário, do nosso self como espécie humana na Terra, né?
essa manifestação nossa coletiva, ela está muito longe do centro. Quanto mais longe do centro, mais à mercê da roda do destino a gente fica. Ela tanto pode subir como descer. Eu só vou ter controle do carro se eu pegar a direção, e a direção está no miolo, né? A direção está em eu estar nesse eixo. Eu estar centrado, eu estar na conexão com a vida, eu estar na conexão, me alimentando com as minhas raízes, como a imagem da árvore, e expressando a força dessas raízes, com respeito às minhas raízes, com respeito à ancestralidade, com respeito ao planeta que me abriga, com respeito ao outro, né? Essa ética, esse centro, essa coluna ereta da humanidade, ela tá perdida. A gente está muito na borda, a gente está buscando as aparências na borda da roda, e nós estamos feito barata tonta, a gente está, né, subindo e descendo nessa roda à mercê do destino. Perdemos a capacidade, à medida em que a gente sai do centro, que a gente sai do eixo, de comandar o nosso destino, de imprimir o nosso, a nossa força do querer, né? Então, as religiões já nos alertavam e nos lembram e nos trazem imagens belíssimas, né? Dessas representações do quanto a gente precisa contemplar, aprender a contemplar o divino e o terrível, né? Que está no centro da nossa existência. A gente pode tanto construir como destruir, a gente pode expressar qualquer natureza, né? Nós precisamos optar, né? Nós precisamos nos posicionar e nos centrar, para não ficarmos à mercê. É a mesma coisa que a gente dizer assim, esse carro está desgovernado, esse carro vai cair no abismo, né? Esse carro, eu estou numa viagem muito perigosa, assim, mas quem é que você botou para dirigir o carro? Né? É legal você falar quem que isso. está no comando? Legal. Aquela imagem anterior da roda de Sansara, né? Ela, assim como todo círculo, ela sugere um sistema, né? Então, aquele sistema, no caso, do cativeiro material. Se você puder voltar um slide para aquele tibetano, né? Eu não vim da linha tibetana, né? A filosofia védica, ela da vertente Vaishnava que eu estudei, ela é outra, mas ela entende também o mesmo conceito do karma e de samsara, é basicamente o mesmo, ação e reação. E você planta, você colhe, e essa mandala ela representa isso, né? Tanto que no centro ela tem 3 animais, né? Representando as coisas que exatamente nos travam nessa roda de Sansara, que é a roda de nascimentos e mortes, né? Enquanto a gente não encontra a autorrealização exatamente para se livrar dessa roda de Sansara, que daí seria o moksha, né? Então, daí a gente passa por Dharma, Artha, me fugiu, Dharma, Artha, Kama e Moksha, né? Aí a gente, a partir desse Moksha, que também são 4, percebe? A gente chegaria nesse nível de liberação, né? Para sair exatamente desse cativeiro material. E como é que a gente sai? É uma parte. E para onde a gente vai é outra parte. Porque às vezes as pessoas ficam presas exatamente assim, essa casa está ruim, mas é o que eu tenho.
né? Essa vida está ruim, esse carro desgovernado está ruim, mas é o que eu tenho. Se eu descer, eu vou para onde? Bom, se você descer, você vai para o centro, né? Você vai para o interior da floresta, e debaixo do grande carvalho, debaixo da grande árvore, né? Vai se conectar. Se não tiverem queimado o grande carvalho ainda, a gente vai conseguir, né? Se conectar. Eu não sei quanto tempo nós temos, porque eu preparei aqui muito material. Eu preparei aqui toda a história do sonho do Jung com o radiolário, o trabalho dele com as mandalas, no livro vermelho, um pouquinho das reflexões, né, dele sobre os mandalas serem criptogramas relativos aos estados do self. Então, essa é uma mandala do Jung e ele vai falar dos estados da alma, né? Rosane, o que você acha da gente fazer igual televisão aqui? Fazer uma pausa. Essa fica como parte 1 e a gente volta na parte 2 com esse conteúdo que faltou de passar. O que você acha? É bastante coisa que faltou de passar. Falta toda essa parte do próprio Jung e do Byton, falando também das mandalas, né? Se precisar de parte 3, a gente pode fazer na sequência outro dia. E a 4 também, assim. Se não ficar muito longo, né? Isso, tá? Ok. Então, pessoal, vamos fechar aqui. Se você gostou desse vídeo, vá para o vídeo de mesmo título, com parte 2. Provavelmente ele vai estar aqui na tela em algum lugar ou aqui do ladinho. A Rosane também participa do curso online de mandalas e símbolos, esse curso que eu coordeno e organizei, falando sobre arte e alquimia. Se você tem interesse também de meter a mão na massa com teoria e prática, trate de ir lá conhecer esse curso no caiofelixmandalas.com.br e a gente se vê no próximo vídeo, parte 2. Até logo, Rosane! Até logo, muito obrigada. Até a próxima, então. Até o próximo. Aperta o botãozinho do recorde. Eu estou tentando achar aqui. Estou tentando achar. Sai do share screen. Isso aqui está difícil de voltar. Tem o botãozinho do share. Achei. Isso, pronto.